Olá, boa tarde. Eu sou Renata Cafardo e a gente está de volta aqui com a nossa live diária sobre o coronavírus, em que você pode participar por meio do Facebook, na nossa comunidade Estadão Informa e mandar suas perguntas. Hoje a gente vai falar sobre os idosos, com a geriatra Fabiola Crescentini. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Renata, tudo bem? Como vai, doutora? Obrigada pela sua presença, é um assunto realmente importante. A senhora podia falar um pouquinho para a gente, primeiro, por que é que os idosos, ainda muita gente ainda tem dúvida, por que é que os idosos são o grupo de risco, mesmo os idosos que se dizem saudáveis, que são ativos, que são saudáveis, que não tiveram nenhum problema recente de saúde? Explica um pouquinho para a gente começar a entender essa situação, por que é que só a idade já os coloca num grupo de risco? É porque, assim, a senescência é o envelhecimento normal. E pela própria senescência, o indivíduo já tem uma diminuição na sua imunidade. Então, só pelo fato de a pessoa envelhecer, ele já tem uma imunidade mais baixa. Por isso que o torna um risco de pior prognóstico quando tem alguma infecção associada, e o coronavírus é uma delas. Sim, então eles têm uma baixa imunidade para... Então, ele tem mais Natural. facilidade para pegar a doença ou para complicações também? Além de pegar, o prognóstico dessa infecção é pior. Então, quando ele pega, a evolução tende a ser pior no idoso. Daí também por causa do pulmão, que também já está mais usado, digamos assim. Como é que a gente explica com relação aos outros órgãos? Em relação ao corona? Claro. Não, na verdade, assim, a fisiopatologia da doença está sendo muito estudada e discutida. Então, não se sabe exatamente se o problema é por, é, por, por limiar pulmonar, está se falando muito em doença hematológica. O que acontece é que a imunidade do idoso e a idade o torna mais frágil. Então, assim, além disso, ele tende a ter mais fatores de risco. Então, nós temos o idoso rígido e temos o idoso que tem as comorbidades, às vezes controladas, às vezes não. A gente sabe que o idoso tende a ter mais doenças crônicas, mesmo que controladas, e essa instabilidade fisiológica é que faz ele que torna ele um indivíduo com um risco maior para evoluir mal na doença. A gente viu recentemente várias mortes em asilos, em casas de repouso, americanas, né, nos Estados Unidos. Não sei se a senhora acompanhou. Isso se deve também ao fato de eles estarem juntos, um acaba passando para o outro. Isso é algo preocupante aqui no Brasil também, nas casas de repouso ou para quem atende idosos? Então, a casa de repouso tem uma peculiaridade, né? A casa de repouso, geralmente, os pacientes que estão lá, eles já têm alguns outros déficits. Geralmente tem algum déficit cognitivo, geralmente tem algum déficit funcional. Então, já não são idosos tão saudáveis aqueles que estão numa casa de repouso, numa instituição de longa permanência. Né? Geralmente são idosos demenciados ou com alguma doença oncológica avançada, cujos cuidados em casa são mais difíceis. Além disso, há a proximidade de muitas pessoas juntas, os cuidados que as pessoas, os profissionais de saúde têm, né, de abordar um, de abordar outro, e a higienização fica mais difícil, isso que piora o prognóstico nos pacientes institucionalizados. Entendi. A gente está chegando aqui já algumas perguntas. Olha, a Vivian Ferré mandou várias perguntas. Uma delas é como lidar com a teimosia dessa faixa etária. Gente, é a minha maior dificuldade também. O que eu estou tendo mais problema é de convencê-los a ficar em casa, a tentar solicitar ajuda de outras pessoas, né? Assim, eu venho refletindo muito sobre isso e eu acredito que eles já são, por ser são pessoas mais vulneráveis, eu acho que eles têm medo de perder a autonomia. Então, às vezes, né, quando a pessoa tem a independência, ele não quer perder também a autonomia. Pacientes que são mais dependentes, eles acabam não tendo opção, então eles acabam tendo que recrutar outras pessoas. Agora, os idosos mais independentes, eles têm muita resistência a perder essa autonomia que lhes restou, né? Então, eu acho que por isso que
Outro dia, o meu pai mesmo falou, eu fui comprar azeitona. Eu falei, nossa, pai, mas jura que a azeitona era tão imprescindível para você? Não precisava, faltou azeitona. Então, assim, parece que eles arrumam um motivo para sair. Eu acho que, não sei se eles não aguentam muito ficar em casa por conta do isolamento, da solidão, né? E eu acho que por isso tem que ser muito bem conversado e explicado para eles o porquê, o real motivo pelo qual eles devem ficar, de uma certa forma, confinados em casa. Qual é a importância disso? Acho que não dá para a gente impor isso, acho que tem que explicar, mostrar a relevância, os riscos que eles sofrem. E você acha que ao explicar, eles estão em plena consciência, é uma decisão deles, a responsabilidade sobre eles saírem ou não saírem? Fica muito essa discussão, né? Ele está com as suas funções cognitivas funcionando perfeitamente, ele é um adulto e ele quer ir para a rua, por mais que seja nossa mãe, nosso pai. O que a gente pode fazer? A gente não pode amarrar a pessoa em casa, né? É uma decisão dela, esse risco que ela vai correr? A decisão é dela, ainda mais porque ela é independente e autônoma. A decisão é dela, por isso que a gente tem que explicar e convencer das razões. Eu acho que assim, com o aumento de mortes que está tendo, eu acho que eu estou sentindo eles um pouco mais conscientes. Então, acho que pelo menos eles estão mais com medo. Então, sabe quando parece que a coisa está chegando mais perto deles? Eles veem um conhecido que era funcional, falam, nossa, a senhora encontrava eles, toda semana encontrava na feira, e aconteceu isso. Então, assim, eles estão acreditando que não é só aquele senhor que é super comprometido que pode vir a óbito, que são pessoas funcionais, né? Eu tive alguns colegas cujos pais eram médicos e continuaram trabalhando e acabaram vindo a óbito, por não acreditar, talvez, que eles tivessem, apesar, eles tinham 60 anos, eram muito funcionais, importantes, já ocupavam importantes cargos e não se achavam que estavam vulneráveis assim. Então, acho que quando o negócio vai chegando mais perto da gente, a gente consegue ter uma conscientização maior. E com relação à saúde mental deles, né? Muitos moram sozinhos e vão ficando cada vez talvez mais depressivos. Como lidar com isso? Existe alguma maneira, algum meio termo de se visitar os idosos de alguma forma, com distância? O que a senhora recomenda para também cuidar da saúde mental dos idosos? Os que estão, porque assim, a gente está dando muito suporte telefônico online para eles, né? Para que evitem a ida ao pronto-socorro. Então, eu estou me disponibilizando a fazer o atendimento por telemedicina. E a maior queixa deles é assim, Fabiola, isso é cruel. Isso é cruel. A gente perder eu não sei quanto tempo mais eu vou estar bem para fazer as coisas que eu quero fazer e eu estou sendo privado de conviver com os meus filhos e com os meus netos. Isso é uma crueldade. Então, assim, unânime. Essa frase É é verdade, né? cruel, é quase que É. unânime no que eu estou ouvindo. E o que eu estou orientando as famílias é assim, a fazer contatos, né, via FaceTime, contatos telefônicos com mais frequência, fazer aquelas ligações em grupo da família. Então, na Páscoa, né, o WhatsApp mesmo, ele cabe 4 ligações. Então, liga os filhos, o meu irmão, para tentar aproximar, porque de fato aproxima, né? Uhum. Mas pode chegar, a senhora aconselha, tem gente que aconselha ir até a casa, ficar 2 metros de distância, conversar 2 minutinhos, 5 minutinhos e ir embora, ou é perigoso? Eu acho que assim, se for essencial, tem que fazer. Se for para entregar uma compra, não poder. Eu acho que o essencial, né? O preconizado é que se evite realmente o contato Mas, a- físico, né? mas a senhora estava comentando aí de comercial da crueldade. A senhora já vê muitos com problemas de saúde mental, caminhando para depressão, ou não é muito Sim, comum? eu tive alguns pacientes que falaram, Fabiola, eu não tenho medo de pegar o Covid, mas eu tô com pânico de sair na rua, de pensar em sair na rua. Aí eu tentava esmiuçar, mas por que? Você tá com medo de pegar a doença? Acho que justificava. Não, eu tô com medo de sair na rua. Eu vi alguns processos ansiosos aumentarem, sabe, em virtude disso. Eu acho que é um processo, Renata, que todo mundo vai passar, não tem jeito. E a gente vai ter que minimizar da melhor forma, dando o carinho e o suporte, né, o melhor que a gente possa.
E como estruturar? A senhora falou sobre comida, como estruturar a seleção dos mantimentos? Às vezes muitos vão precisar que alguém compre, já que não se pode sair à rua. Como estruturar isso? Dá para toda semana a mesma pessoa levar ou não? Pode variar? É melhor uma pessoa que não tem sintoma nenhum? Como organizar a vida para que ele possa ser, né, porque eles querem ir ao supermercado, né? Aquela coisa, todos eles querem ir, eles acabam indo. A minha mãe, por exemplo, vai ao supermercado. É difícil impedir, né? Elas podem não fazer encontros sociais, obviamente você não pode, ou continuar na sua rotina, mas o mercado, pelo menos, eles acham que podem fazer o seu próprio mercado, né? Se não for assim, como que tem que ser? Tem que ter alguém disponível da família que vai fazer isso sempre? Eu acho que assim, o ideal é que sim, o ideal é que alguém da família se disponha a fazer esse mercado, essas compras. Acho que mercado dá para fazer uma compra maior e eles irem gerenciando. E acho que frutas, verduras que têm uma durabilidade menor, uma pessoa ir levar, né? O ideal é que eles não vão, mas também não é sempre que dá, às vezes, né? Às vezes os filhos não moram perto, não moram na mesma cidade. Então, assim, se tiver que sair, que se tome as precauções, higienização de mãos, uso de máscara, uma distância de 1 a 2 metros nas filas, tentar horários que estejam menos requisitados, né? Olha, a Cidinha Salote diz uma coisa aqui bem interessante. Ela fala que se sentir idoso aos 60 anos não é fácil. O grupo de risco já inicia aos 60 anos, ou se a pessoa tem 60 anos, mas está bem de saúde, pode relaxar um pouco. Você tem quanto? 60 anos, mas está bem de saúde? Se ela pode relaxar um pouco. Ela falou que é muito difícil se chamar de idoso com 60 anos, né? É verdade, é verdade. São pessoas jovens ainda, né? Sim. Mas assim, aqui no Brasil, o idoso é acima de 60 anos e teoricamente aumenta-se o risco. A gente sabe que tem pessoas de 60 anos que organicamente não têm essa idade e tem pessoas mais jovens que são mais comprometidas, né? Mas tem que entender que Tem 60. que cuidar, E tem as que pesquisas cuidar. também de complicações e de mortes mostram acima de 60, né? Que é a pior acima de 60 mesmo, A né? pior acima de 60, que é o que é preconizado ao idoso aqui no Brasil, né? Entendi. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Filho. Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, deve-se evitar visitar o parente idoso? Então, porque mesmo a pessoa assintomática não indica que ele não tenha o vírus. Ele pode ter o vírus e se manter assintomático. Então, ele pode transmitir o vírus não tendo sintoma. É que no começo, né, o negócio está mudando muito rápido. No começo, se falava que não, que era só pacientes sintomáticos que transmitiam. Hoje já não. A gente entende que os assintomáticos também podem transmitir. E isso é uma preocupação, né? Por isso que a gente está incentivando a assistência domiciliar, porque você diminui a exposição dessa pessoa, seja a indivíduos sintomáticos ou assintomáticos, e você consegue um, um subsídio, você consegue dar um suporte para esse indivíduo, é, seja médico, seja até dentário, né? Acho que até dentistas, tem muitos dentistas que atendem em domicílio e fazem esse serviço, tem todo o material para fazer esse serviço. E a gente está preconizando para que se tente fazer as coisas em ambiente domiciliar para minimizar o risco. E os idosos que tinham cuidadores devem manter esses cuidadores? Então, depende do grau de dependência. A minha maior fatia de pacientes que eu atendo são de ambiente domiciliar. Então, são pacientes com alto grau de dependência. Eu tenho pacientes com ela, que tem traqueostomia, que tem gastrostomia, e até ter pacientes que têm mais funcionalidade. Então, assim, à medida de que for possível o paciente ficar sem a cuidadora, liberar a cuidadora, assim como aos auxílios domésticos que a gente tem, né? Muita gente conseguiu dispensar à medida do possível. Então, se a pessoa fica em casa e conseguir fazer os trabalhos domésticos, ótimo, dá para dispensar. Agora, se a paciente tem muita comorbidade, é muito dependente, não dá para ficar sem a cuidadora,
o que eu estou incentivando é tentar ter menos troca de cuidador, né? A gente sabe que tem cuidador 24 horas, é no mínimo 4 pessoas que se revezam, então tentar semanalmente ficar com uma pessoa só, ou deixar uma troca de roupa na casa, para que não venha dos transportes públicos com a roupa diretamente com o paciente. Então, esses pacientes que têm mais contato, essas pessoas que têm mais contato com os idosos, às vezes dá banho, então eles acabam tendo uma relação mais íntima com o paciente. Tomar cuidados maiores do que aquela que, né, só vai, fica de longe, né? Se for uma faxineira, enquanto eu limpo a sala, a senhora sobe para o quarto. Então, assim, depende do grau de invasão, de abordagem, do grau de intimidade que esse cuidador vai ter com cada paciente. A Vivian, que já tinha feito as perguntas, pergunta quais os cuidados necessários para que os idosos saiam à rua quando necessário. Exemplo, banco, já que muitos não lidam com a internet, mercado, farmácia, tomar vacina ou retirar medicamentos em UBS. Eu peço desculpa que minha filha está brincando aqui pertinho. Estou ouvindo barulho, não estou conseguindo nem falar com ela. Então, a questão, eu gostaria só de frisar um pouquinho a questão da vacinação. A questão da vacinação é de suma importância. Então, assim, eu vou responder a dúvida dela, mas depois eu queria esmiuçar um pouquinho mais a questão da vacinação. Claro. Como fazer para sair? Preciso sair, tenho que ir no banco, eu não trabalho no aplicativo, enfim, a vida continua para se resolver. Os cuidados que todas as pessoas não idosas têm. Então, ao sair, usar máscara, evitar o contato com boca, nariz e olhos. Quando for voltar, não entrar com o sapato dentro de casa, deixar os sapatos para fora. Trocar as roupas, à medida do possível tomar um banho. Evitar a proximidade com as pessoas. Então, como eu falei, manter uma distância de 1 a 2 metros de segurança, né, para evitar que as gotículas expelidas numa tosse ou até num falar possa, de alguma forma, atingir esse idoso. Então, são as medidas que todos estão tomando para que se diminua o risco de infecção. Você ia falar da vacinação, que você quer completar. A vacinação é de suma importância. Quando começou a vacinação, muitas pessoas me perguntaram se achava que tinha que tomar, que estava no ápice. E aí, qual que é o interessante da vacinação? Os sintomas do coronavírus, como da gripe, né, da H1N1, eles são muito parecidos. Então, uma vez o indivíduo vacinado, a gente diminui a chance dessa infecção ser pelo H1N1. Então, primeiro, você diminui as idas ao hospital por uma gripe que de repente não seja, por um sintoma gripal, uma síndrome gripal, que a gente chama, que não seja o coronavírus. Então, ele pegou uma H1N1, ele não sabe o que vai ser, ele vai acabar indo ao hospital. Se ele está vacinado, ele diminui a chance de infecção por essa patologia, de forma que ele vai diminuir a chance de ir ao hospital. Né? E também diminui os sintomas confusionais. Então, assim, se ele é vacinado, muito provavelmente não é H1N1, aumenta as chances de ser pelo Covid. Então, é de suma importância a vacinação. Mas a vacinação anual, né? Porque tem muita gente que fala, mas eu vacinei ano passado. Vence, né, doutora? Não, vence. A vacina é anual. A gente sabe que a campanha de vacinação começou, né, em meios de abril, foi antecipada por conta exatamente dessa pandemia para profissionais de saúde e para os idosos. E os postos estão preparados para poder recebê-los. Então, os que são mais dependentes, eles vão vacinar no carro, eles estão colocando lugares abertos para realizar a vacinação, estão pedindo esse distanciamento. Então, os postos estão fazendo rápido para evitar fila. Então, assim, eles estão preparados para poder atender essa população antecipadamente. Tem uma outra pergunta aqui da Letícia Monteiro, que ela pergunta, e o idoso que mora com os netos, a filha e o genro, quais cuidados tomar? Muitos cuidados, né? Tomar cuidado, assim, as crianças. Agora graças a Deus, graças a Deus, né? Eu sei que é difícil para todo mundo, mas eles não indo para a escola, eles se tornam vetores menores, né? Porque ir para a escola, você tem contato praticamente com todas as famílias. Porque criança, né? Aquele agarra-agarra. Então, assim, as crianças
são vetores assintomáticos que agora não indo para a escola diminuem. Então, assim, restringir essas pessoas à casa, né, para que eles não se contaminem e contaminem esses idosos. Isso na impossibilidade de ter uma separação, tendo que ficar no mesmo lugar, são essas medidas de higiene, a higienização de mão com frequência, a aplicação de álcool gel, evitar contatos muito íntimos, né, com abraço, beijo. Ficar de máscara em casa, não. Evitar de compartilhar utensílios, toalhas, copos, talheres, né, lavar com mais frequência, limpar a casa, né, com água sanitária com mais frequência para higienização, calçados para fora da casa, para quem acaba tendo que sair para a rua, deixar a casa bem ventilada, diminuir o fluxo dessa casa, né, só as pessoas que essencialmente precisam estar na casa. Acho que essas são algumas medidas que possam diminuir os riscos. Tem outra boa pergunta aqui da Gorete Nunes. Devo motivar meus pais a se exercitarem? Meu pai tem 88 anos, pedala 24 quilômetros, mas desde o confinamento está sedentário. O que a gente está falando é para tentar evitar, propiciar sim os exercícios físicos, mas se possível dentro da casa, ou num jardim, se possível, ou fazendo exercícios em casa, como levantar e sentar na cadeira, levantamento de peso, né? Pega um saquinho de arroz de 1 quilo, ou o que o idoso conseguir, uma garrafa de meio litro, o que conseguir. E tentar fazer esses exercícios dentro de casa, porque o problema é a aglomeração. Então a gente não sabe para onde esses idosos vão se exercitar. Mas se for dar uma volta no quarteirão, tudo bem? Então, se não tiver contato com ninguém, assim, se tiver aglomeração, o risco aumenta. Então, se ele cruzar com pessoas que passam menos de 1 metro dele, vai se aumentar o risco. Se ele não tiver contato com ninguém e tomar as medidas de higiene quando voltar de casa, o risco é menor. Então, assim, é tudo muito relativo. A gente sabe que isso pode se estender por mais tempo e talvez isso mude, talvez as preconizações mudem se isso. A gente não sabe quantos meses isso vai durar, mas por hora, assim, quanto menos se expor, melhor. Se tiver que se expor, em horários que tenham menos aglomeração, porque o problema é a aglomeração. Né? Ele vai pisar naquele chão, por mais que ele não cruzou com ninguém, ele vai pisar no chão e o vírus dura até dias no chão. Então ele pode estar no calçado dele, então ele vai ter que tomar todas as medidas de precaução quando ele chegar dentro da casa dele. O sapato é para ficar para fora mesmo, não Sapato pode ficar numa pra caixinha fora. dentro. Depois tem que higienizar esse sapato. Como que higieniza o sapato? Então, tem muitos vídeos, né, no YouTube, mas assim, o que eu tô mais vendo é uma medida de 1% de água sanitária em água e passar no solado, passar no calçado, né, até em cima mesmo, para poder higienizar. E ó, tem mais pergunta aqui. A Maria Helena Pinheiro falou que é de Porto Alegre e está em São Paulo. Quais os cuidados com a viagem de avião? Tem 69 anos. Ela vai voltar para. Provavelmente. Se não tem jeito de ela adiar essa viagem, ela coloca a máscara, tenta colocar a mão em quanto menos de lugar e evitar de colocar a mão em olhos, boca, nariz, né? Esse voo acho que vai durar, sei lá, em torno de 1 hora e meia. E quando ela chegar na casa dela, as mesmas precauções. Tem mais pergunta aqui da Lourdes Diniz. Tem uma faxineira que vem uma vez por semana, mas ela vem a pé e não toma condução. É muito cuidadosa. Ela deveria dispensar essa faxineira? É perigoso? Se for essencial para ela a ajuda dessa faxineira, tomar as medidas que a gente conversou anteriormente para essa faxineira poder entrar. De repente, deixa uma roupa, 2 troquinhas de roupa na casa, ela vem da rua, se troca. Quando ela for embora, ela coloca a roupa dela e deixa aquela para lavar lá. Os sapatos, né? Deixa um chinelinho dela lá dentro. Então, se for imprescindível essa ajuda, claro, né? Mesmo porque manter a higienização da casa é importante. Então, se ela não conseguir fazer isso, né, em decorrência de alguma limitação física, tem que se permitir, né, mas com todos os cuidados. E com relação a consultas médicas, eles devem ir ou só se for extremamente necessário?
Então, assim, só se for necessário, né? Se for para renovar a receita, acho que dá para conversar com a clínica para deixar a receita pronta, e algum familiar passa para pegar, já passa na farmácia e já pega. Agora, é o que eu falei, o atendimento domiciliar é uma opção bem interessante para diminuir o contato de pessoas. É fácil encontrar, doutor, atendimento domiciliar? Muitos médicos estão fazendo. Como buscar? Olha, não são todos os médicos que fazem domiciliar, normalmente. Eu acredito que agora, nessa situação, mais médicos se condicionem a fazer isso, para a própria proteção do paciente dele, né? E a telemedicina. Telemedicina, tenho bastante colegas que não estão acostumados a fazer a visita domiciliar e que estão fazendo a telemedicina. E para o idoso é fácil, porque às vezes ele também tem dificuldade de mexer no computador, de entrar no vídeo, tem que ter auxílio de alguém, se ele está sozinho. Se ele não souber mexer no celular para poder fazer uma ligação por vídeo, precisa de auxílio de alguém. A gente vai ter que ter algum contato visual, né, para poder, ou até telefônico, para poder tentar entender qual que é o problema e tentar ajudar à distância. Não é sempre que é possível, Renata. Não é sempre que o exame físico consegue ser substituído. Mas, assim, em grande parte, eu tenho conseguido ajudar meus pacientes pela telemedicina. Uma dúvida comum também é se os filhos devem se mudar para a casa dos pais, para ficarem todos juntos, isolados juntos, por exemplo. Já estão isolados há 2, 3 semanas, agora podem se mudar, ficar todo mundo sem sintoma, para ficar todo mundo junto e não ter mais essa separação ou não? Não é uma preconização isso. Mas é perigoso, porque eles podem achar que não estão com sintomas, né? Estavam isolados, separados. Então, assim, tão isolados, então a chance de estar com a doença é pequena, eles vão querer se mudar, vai ter todo esse translado. É algo questionável, mas assim, cada família tem as suas peculiaridades, né? Então, assim, poxa, minha mãe é sozinha, a gente prefere a gente se mudar para lá porque a gente sabe os nossos métodos de higiene e a gente tem, sei lá, uma dúvida em relação à higienização das pessoas que ficam entrando na casa da minha mãe. Então, eu prefiro que a gente se mude para lá para eu mesma auxiliar minha mãe. Né? Acho que é uma coisa que tem que se conversar entre, né, dispensar cuidadora e a família aí, né? Talvez sejam pessoas que confiem mais na sua forma de cuidado do que ficar lá sem uma vigilância. Ou também para impedir essa solidão, né? Para preservar a saúde mental. É, é uma possibilidade, né? Mas tem que ter todos os cuidados, né, Renata? Não é, então tá bom, vamos de mala e cuia com a criançada pra lá, e a criançada ficou descendo no playground com contato com pessoas, aí leva para casa da mãe, tudo tem o seu risco. A meta aqui, na verdade, a gente entende que grande parte da população vai acabar se infectando com o vírus, mas a ideia é que a infecção seja dispersada por mais tempo, para a gente não tenha que a gente não tenha o ápice de uma infecção agora e que impossibilite os hospitais a um atendimento quando necessita de um respirador, de uma intubação orotraqueal. Então a ideia é que se disperse pelo tempo para que os hospitais deem conta da assistência desses pacientes. Chegou mais uma pergunta aqui, vamos tentar mais 2 perguntas, vamos tentar fazer antes que o tempo acabe. A Márcia Oliveira diz que mora com a mãe. Posso levá-la para áreas abertas, como um sítio, para ela sair de casa um pouco? Então, assim, tem algumas cidades, o que ela tem que prestar atenção é que tem algumas cidades que estão pedindo para que não haja essa translocação de pessoas. Porque às vezes é uma cidade pequena e acaba aumentando o fluxo, né? Então, por exemplo, pessoas que têm casas no litoral. Ah, então eu vou para o litoral porque lá é mais tranquilo, é mais arborizado e acaba indo. E acaba que essas cidades recebem um fluxo de pessoas acima do que a cidade é capaz de assistir do ponto de vista hospitalar. Então é complicada essa translocação de cidade, porque você pode comprometer um município que de repente não está apto a receber uma pessoa que pode estar doente. Uhum.
A Lucila fala que o pai tem 80 anos e precisa tomar injeção B12 quinzenalmente. É melhor ele ir à farmácia ou chamar o farmacêutico em casa? Chamar um farmacêutico, dá para chamar um farmacêutico. Mesmo que ela talvez ela tenha medo do farmacêutico, tá? Não ter, Mas aí eles tá contaminado. toda a equipe de saúde está sintonizada nas formas de evitar o contágio para o paciente, as barreiras de proteção que ele precisa para cada procedimento. E a Edna Toledo diz que é diabética e alguns medicamentos e receitas com receitas recolhidas. A medicação está acabando, eu estou isolada na zona rural, em outra cidade, o que fazer? Tá. Então, assim, gente, gerenciem a sua medicação. Você já está vendo que está acabando, já tenta entrar em contato com o serviço que faz assistência dela. Então, eu não sei onde que ela assistiu, se ela numa clínica ou se ela vai para um hospital escola, não sei como que ela é atendida. Mas tentar entrar em contato com esse serviço, porque os serviços estão disponibilizando as receitas, um familiar passa, pega essa receita e já providencia a medicação. Né? É muito importante manter a rotina dos pacientes, para que eles não se percam, inclusive, na medicação. Né? Às vezes a pessoa fala, ixi, eu tenho uma medicação para hoje. Né? Às vezes fica difícil, a gente não tem tempo hábil para poder resolver o problema. Então, gerenciem os medicamentos, os estoques, para que não falte medicação. Porque a gente sabe que essas doenças, quando elas não estão controladas, a incidência e o prognóstico desse paciente piora. E já foi flexibilizado, né? As exigências das receitas. A receita pode ter para mais tempo, né? Você pode pegar uma receita. A durabilidade da data, eles estão aumentando, eles estão disponibilizando medicação por mais tempo, né? E o familiar pode comprar para ela, não precisa ser ela mesmo medicamento com receita retida, né? Pode sim. Até tem o que é preconizado é que eles aceitem até as receitas online, né? Já que as vistas são feitas online, então o preconizado é que se aceitem essas receitas. Certo, doutora, a gente está chegando ao nosso fim, aqui ao fim da live. Muito obrigada, viu? Obrigada. Ajudou bastante, a gente teve muita pergunta aqui, realmente é um tema muito interessante que causa muita dúvida. Agradeço a sua participação, doutora Fabíola Crescentini, geriatra, também agradeço a produção da Mariana Halal e agradeço a você que esteve no Facebook aí mandando suas perguntas, continue com a gente e até amanhã. Tchau, obrigada.